Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, muita paz, saúde, alegria para você nesta manhã especial do Agir de Deus. Hoje chegamos na sexta-feira, né, gente? Hoje, sexta-feira, hoje dia 8/8 de 2025, 8 de agosto, sexta-feira, o nosso último programa aqui da semana, claro, da semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, agindo Deus quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias. E queremos que vamos passar aqui esta 1h30 debaixo da bênção de Deus. Queremos que Deus vai falar conosco através da palavra do dia. Vamos orar junto com vocês e vamos aproveitar bem. Nesse momento aqui em Curitiba, um friozinho, uma chuvinha bem fraquinha, mas está tudo bem. Espero que esteja tudo bem aí com você aí no seu lar, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. E estamos aqui para ser bênção nas mãos de Deus. E o texto que eu já tirei aqui nessa manhã, em João capítulo 20, a partir do 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que passagem sensacional aqui que eu acabei de ler para vocês. João capítulo 20, do 19 até o finalzinho, até o 31. Você vê Jesus aqui, ele aparece aos discípulos aqui, né? Após a sua morte, a sua ressurreição, ele começa a aparecer em vários lugares. E aqui então, no primeiro dia da semana, no domingo, ele aparece aqui para os seus discípulos. E os discípulos estavam ainda em conflito, vivendo um conflito, um dilema, com medo dos judeus, um contexto ali, eles estavam apreensivos, mas Jesus chega e os cumprimenta com o shalom, né? Como se ele dissesse: olha, shalom, shalom para todos vocês, né? Paz para todos vocês, que a minha paz esteja no coração de vocês. E ele ali então diz assim, ó, recebam o Espírito Santo. Ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então ele deu essa bênção
para aquele povo ali que estava apreensivo, com medo. Mas, conforme eu já li, está bem explicadinho aqui, na hora que Jesus faz isso, aparece para eles, o Tomé não estava lá, né? Aí contaram para Tomé, aí Tomé falou, olha, eu só acredito vendo, né? Em outras palavras, né? Tem gente que é assim, né? Ela diz assim, eu só acredito vendo, eu só acredito se acontecer comigo, eu só acredito se eu tiver na mão, né? Então, mas com Deus é o contrário, minha gente, é a fé. Você tem que ter fé para a coisa acontecer e não ver as coisas para depois acontecer. Então, pela fé. Então, você já está abençoado, pela fé você já está curado, pela fé a vitória já chegou. É isso, né? Então, creia. E Tomé duvidou. E dali mais uma semana, Jesus aparece novamente, aí Tomé estava lá. Aí Jesus falou, então vem aqui, Tomé, põe a mão aí, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas acredite, crente aqui é de acreditar, de crer, né? Que acredita, que crê. Né? Então, aí ele acreditou, né? Mas Jesus disse o seguinte, olha, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, olha só, bem-aventurados, né? Felizes, os que não viram e creram. É nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos, né, que ele de fato pagou um alto preço para salvar a humanidade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, ele intercede por nós e um dia ele voltará. Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, né? Então estamos aí nessa grande preparação para a volta de Jesus. E enquanto ele não vem, vamos trabalhando, vamos pregar o evangelho, vamos levar fé e esperança às pessoas, como disse Jesus, né? Que é para a gente ir por todas as nações, né? Façam discípulos, né? Ele diz isso, façam discípulos de todas as nações. Então, enquanto você está aqui na terra, você tem que ser produtivo, né? Produzir, evangelizar, trabalhar, fazer os seus projetos e tocar a vida. É isso aí. Tem gente que fala assim, se Jesus vai voltar, para que eu vou fazer isso? Eu sou cristão há muito tempo, né? Eu aprendi sobre isso, né? Se eu não tivesse feito nada, eu estava lá atrás, né? Então, tem que andar, meu amigo, tem que andar, tem que fazer, tem que acontecer. Né? Deus é bom, Deus está no controle de tudo. E enquanto ele não vem, vamos ficar firme com ele, né? Sempre crescendo na fé, nada de desânimo, nada de incredulidade, manda essas coisas embora, tá certo? Porque Jesus, ele diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos. Então, onde você for, se você obedece esse ide de Jesus, se você obedece às instruções de Deus, Jesus diz que ele vai estar com a gente, né? Ele diz, eis que estou convosco. Aí você vai lá para o livro de Mateus, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você vai para Mateus 28, ele comenta sobre isso, né? Mateus 28, quer ver só? São nossas palavras iniciais aqui, ó. O verso 19 de Mateus 28, portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai aqui significa façam discípulos, né? Fazei discípulos de todas as nações, né? Então ele dá essa recomendação aqui. Então, e ele diz, olha, se você fizer isso, e eis que eu estou, Jesus que está falando, gente, e eis que eu estou. Ele não disse estará, né? Ele estou, está hoje, amanhã vai estar também. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus é real. Então, nesse dia 10 agora, domingo agora, pessoal, é domingo, dia dos pais, né? Domingo, aliás, é todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos ali no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca, na nossa sala da sabedoria, ali um momento de fé, de orações, e será um prazer. Eu mesmo vou estar pregando nesse domingo. Domingo passado foi outra pessoa que pregou, mas domingo agora eu estarei ministrando a palavra ali no hotel, vai ser tremendo o agir de Deus. Se você pode estar conosco, seja bem-vindo. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Mensagem de Deus,
para o seu coração. Na nossa jornada da fé, já está falando, a jornada da fé. A Bíblia fala de fé do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse tem fé. E a nossa fé é justamente a nossa confiança plena no Deus Todo-Poderoso. Aquele que disse, haja luz e houve luz. O Deus Emanuel, chamado Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu separei aqui 3 palavras. A primeira é a fé. A fé, que é tanto dita e falada aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então aqui nós vemos que a fé, ela nos permite crer no que não podemos ver, fundamentando nossa relação com Deus. Quem me ouve pelo rádio, a nossa 1h30, no primeiro bloco, das 8h30 até as 9h, eu falei justamente sobre Jesus, que ele chega, ele já tinha sido sepultado, morreu, sepultou, ressuscitou, e ele ficou durante 40 dias aparecendo para vários grupos de pessoas. Ele aparece ali para um grupo de discípulos, no primeiro dia da semana, e ele chega naquele lugar e diz, paz seja convosco. E o pessoal estava apreensivo, mas de repente a Bíblia diz que Tomé não estava lá, quando Jesus foi lá, após a sua ressurreição. E quando contaram para Tomé, Tomé, você não sabe o que você perdeu. Jesus veio aqui. O Tomé disse, não acredito, só acredito vendo. Só acredito se eu colocar o meu dedo ali nas mãos dele, onde ele foi machucado ali, eu só acredito vendo. Por isso que ficou a marca de Tomé. Se alguém fala, fulano é um Tomé, por quê? Ele só duvida, ele não acredita em nada, né? Ele não acredita. Então fica com o apelido de Tomé, o Tomézão lá, né? Então ficou com essa marca, né? Bom, e aí dali 7 dias, dali mais uma semana, Jesus volta no mesmo lugar e ali Tomé já estava lá. Aí Jesus falou, Tomé, põe a mão aqui, vem aqui ver. Aí Tomé falou, é o Senhor mesmo, né? Aí Jesus falou o que para Tomé? Agora que você viu, você creu, né? Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então tem a ver com crer e com fé, de acreditar. E Jesus falou para ele, não seja incrédulo, mas seja crente. Crente aqui é de crer, de acreditar, tenha fé. Então é isso. Então para tudo na vida você tem que ter fé. Inclusive para ser um semeador financeiro na obra de Deus. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Com fé a sua semente vai render. Vai ter recompensa. É Deus que vai recompensar. A nossa maior recompensa não vem de pessoas. Pode até passar por mão de pessoas, mas a recompensa vem de Deus. Deus está no controle de tudo. O mundo, como eu disse agora há pouco, está um pouco esquisito, mas Deus não perdeu o controle de forma alguma. E às vezes quando a gente fala que está esquisito, pode ser que a gente, pode ser que você, eu, talvez passamos alguns momentos assim um pouco esquisito na vida e a gente acha que tudo está esquisito. E não está, às vezes é a gente que está vivendo um momento de uma pequena turbulência e a gente fica achando que todo mundo está em turbulência, né? Agora, então a importância da fé. Então a fé nos permite crer no que não podemos ver. Então já se veja lá. Vamos supor que você esteja desempregado e você quer voltar a trabalhar, porque não só porque precisa, mas porque é importante trabalhar, né? Então você já veja pela fé que você já está lá naquela empresa. Isto é, se você já mandou seu currículo, se você está correndo atrás, faça a tua parte, né? Faça aquilo que é possível, né? Mas já se veja lá contratado, com a carteira assinada, se é o teu desejo voltar na CLT. Se você quer montar o seu próprio negócio, né? Tenha um sonho, tenha um bom plano, tenha metas e ore, mas já se veja lá, já se visualize lá. Então a fé nos faz ser criativos, a ter esperança. E esperança é a segunda palavra que eu separei aqui, que a esperança é uma expectativa confiante de que Deus cumprirá suas promessas. Em Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz
na sua fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Minha gente, a esperança é uma âncora para a nossa alma, sustentando-nos em tempos difíceis. Então você não pode perder a esperança. Talvez você já falou, talvez você já ouviu alguém falar assim: a esperança é a última que morre. Traduzindo, não pode morrer a esperança. Uma pessoa que perde totalmente a esperança, ela não vai querer viver mais. E se ela não quiser viver mais, ela vai ficar às vezes viva, mas por dentro ela está morta. Tem muita gente que está viva fisicamente falando, mas ela perdeu os sonhos, perdeu a vontade de viver, está desanimada, está para baixo, então ela perdeu a esperança. E ela acha que não tem mais jeito. E ela vem vivendo essa vida há muito tempo. Mas Deus está te dando a segunda chance hoje, para você mudar. Porque tudo é uma questão também daquilo que você pensa, da sua mentalidade. Entendeu? Um filósofo diz assim: penso, logo existo. Um filósofo, não lembro o nome dele agora. Mas penso, logo existo. Deus te deu mente, memória, neurônios para pensar coisa boa. Aliás, no livro de Provérbios fala isso. Provérbios diz assim: como imaginou na sua alma, assim é. Então, se você se imagina um derrotado, um miserável, se você se imagina um zero à esquerda, se você se imagina tudo coisa negativa, então assim vai ser a tua vida, meu amado. É a realidade. Entendeu? Você tem que pensar o quê? Coisa boa. Por mais que a nossa volta, parece que as circunstâncias, está tudo contrário, mas você tem que pensar em coisa boa. Use essa mente abençoada que Deus te deu para pensar positivamente, pensar com os olhos da fé, com os olhos de Deus, com esperança. Então a esperança é uma âncora para a nossa alma. Que nesta manhã, nesse dia, nessa hora, a esperança esteja reacendendo dentro de você. Que dentro de você venha um fogo do Espírito Santo aquecer a sua fé, aquecer a sua esperança, a sua vontade de viver e superar os obstáculos. É certo, nós cristãos, acredito que a maioria dos cristãos acreditam na volta de Jesus. E de fato isso vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer. De duas uma. Se você não participar do arrebatamento, mas ninguém vai ficar aqui para semente. Então tem duas maneiras da gente sair da terra. Quando a pessoa morre, fisicamente é enterrada, ela não vai estar mais aqui. E estamos aguardando a volta de Jesus. E eu como pastor, como pregador do evangelho há muito tempo, eu não fico entrando nessas discussões teológicas, aqueles que dizem assim: olha, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros falam assim, ela vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros falam, elas vão passar. Eu não quero nem saber disso, eu sei muito bem sobre esse assunto. Mas eu não falo muito porque não me interessa, eu só sei que eu quero ir para o céu quando eu partir dessa para melhor. É isso que você tem. Agora, enquanto estamos na terra, você já tem que trazer o céu para cá, pessoal. É isso. Então não espere, lá no céu eu vou ser feliz. Claro, se você for para o céu, lá vai ser muito legal mesmo, com certeza, né? Tá tudo na Bíblia isso aí. Só que você já tem que ser feliz aqui, meu abençoado e minha abençoada que me ouve. Você está entendendo? Você não pode jogar a felicidade para o futuro. No futuro eu vou ser melhor, no futuro eu vou ser feliz, lá no céu eu vou ser feliz. Tudo bem, não está errado. Mas você pode ser feliz agora, aqui agora. Nessa sexta-feira, 8 de agosto, se você me ouve no dia específico aqui ao vivo, é isso. Por que muita gente é infeliz? Porque ela joga a sua felicidade para o dia seguinte. Amanhã eu vou ser feliz. Semana que vem eu vou ser feliz. O mês que vem eu vou ser feliz. E tem aqueles, que talvez não tenham entendimento, mas na sua simplicidade diz assim: eu vou me casar, aí sim eu vou ser feliz. Será? Não quero botar dúvida em você, meu amado. Você tem que ser feliz aqui agora, independente se é solteiro, casado, viúvo, seja lá o que for seu estado civil. Você tem que ser feliz hoje. Jesus quer isso para você hoje. É óbvio, gente, aqui na terra, enquanto estivermos aqui, vai ter luta, vai ter gigante, vai ter leão, vai ter gato, vai ter cachorro. Desculpa de falar bicho aqui, é que Davi venceu o urso e também o leão para defender as ovelhas do pai dele, depois que ele venceu o gigante, né? Quando eu mencionei alguns outros animais aqui, é só para dizer que às vezes é uma luta. Esses animais representam um problema, uma dificuldade que às vezes você está passando, mas isso não pode tirar a tua alegria, a tua paz, a tua fé e a tua esperança. E para concluir, para a gente orar, outra palavra que eu separei, o ânimo.
ânimo, ânimo, o ânimo, minha gente. Ânimo aqui, uma das definições de ânimo, coragem e motivação que nos impulsionam a seguir em frente. Josué 1,9, acho que é o texto mais lido. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, gente, o ânimo é essencial para enfrentar os desafios, lembrando-nos da presença constante de Deus. Tenha ânimo. Então, para nós orarmos, existe aqui uma conexão entre fé, esperança e ânimo. Como a fé alimenta a esperança e como a esperança gera ânimo. Tem vários exemplos bíblicos de personagens da Bíblia que vivenciaram essa tríade. O que é isso? Tríade: fé, esperança e ânimo. Abraão, o pai da fé, Moisés, Davi e tantos outros. Na prática, para a gente orar, amados, preste atenção. Desafios contemporâneos que requerem fé, esperança e ânimo. Então eu incentivo você a orar diariamente, ler a palavra de Deus, que são meios que vão fortalecer estas virtudes, a fé, a esperança e o ânimo. E eu quero orar com vocês agora. Eu quero ministrar sobre vocês, porque quem vai ministrar é o Espírito Santo em nós. Mas quando eu falo isso é porque eu estou sendo aqui o profeta para você que crê. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela nossa fé no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. A nossa esperança que nós temos nas tuas promessas e na esperança que nós temos em Jesus, a nossa esperança. E também o nosso ânimo, a vontade de viver, porque o Senhor nos incentiva a vivermos. Como diz aqui, Senhor, no livro de Isaías 41:10, não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Salmo 27:14, espera pelo Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Em 2 Coríntios 4:16, por isso não desfalecemos, antes, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmos 31:24, esforçai-vos e animai-vos o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelos textos da tua palavra que são remédios, são vitamina espiritual para uma vida abençoada. Senhor, coloco todas as pessoas de segunda a sexta-feira que me ouviram neste horário aqui pela Marumbi AM e também pelo nosso canal no YouTube, aqueles que vão ouvir no sábado, no domingo. Senhor, que a tua graça e favor alcance a todos, nos livra de todo mal, Senhor, que tenhamos uma sexta-feira abençoada, um excelente e abençoado final de semana. Abençoa todos os papais que vamos comemorar dia 10, agora domingo, dia dos pais. Abençoa cada pai, dando a todos eles, inclusive a mim, Senhor, sabedoria, graça, força e que sejamos pais exemplares. Em nome de Jesus, abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa ser os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos que semeiam e que começarão a semear a partir de hoje. Libera o teu favor, abençoando, prosperando de todas as formas, Pai, que o Senhor tem para abençoar os teus filhos e filhas. Assim nós oramos em nome de Jesus e declaramos salvação, cura, libertação e restauração na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.